pessoal, Lincoln Almeida aqui, nutricionista, e hoje eu vou falar para vocês sobre café da manhã em dia de competição, especificamente para pessoas que treinam endurance, corrida, triatlon, natação e também pessoas que praticam esportes como crossfit, vai competir no final de semana ali. Algumas vezes pode ser até encaixado em algumas pessoas de luta, né? No jiu-jitsu tudo depende da questão do peso, se você vai estar fazendo uma boa gestão. Esse tema eu trouxe porque uma das maiores reclamações que a gente tem quando vai fazer atendimento é justamente pessoas que são iniciantes e acabam passando muito mal nas primeiras corridas que fazem. Por, primeiro, seguir regras impostas para atletas, ou então um nutricionista ou uma pessoa que acompanha que não tenha tanta experiência na área do endurance, na área esportiva, ou por fazer estratégias que viu em estudos científicos, ou mesmo por cultura, né? Porque existe uma cultura por trás de todos os esportes, e aí normalmente aquela pessoa que é mais velha no esporte, que faz alguma coisa totalmente aleatória e que funciona para ela, essa pessoa começa a repassar essas informações, só que aquilo na realidade não é que aquilo funciona para ela, aquilo simplesmente não faz mal para ela e ela acredita que funciona e o placebo começa a movimentar. Então aqui hoje eu vou falar para vocês mais especificamente sobre o café da manhã em dia de competição, para que você não tenha nenhum tipo de problema no seu gastrointestinal, que você não tenha vontade de vomitar, que você não queira ir correndo ao banheiro durante a sua prova, durante a sua competição. A primeira coisa que a gente vai entender, então, esportes de endurance, combate, jiu-jitsu, judô, grappling, esportes coletivos, né? Vai jogar bola, vai jogar vôlei, futebol, vôlei, basquete, rugby, futebol americano. Tudo isso aqui pode ser engajado, né? O próprio Hyrox, que entra como esportes de endurance, crossfit também. Então, tudo isso daqui que eu vou falar para vocês, nós conseguimos trabalhar essa estratégia de café da manhã, tá? Mas antes da gente começar, para você que quer dar um próximo passo aí na sua performance, no seu emagrecimento, na sua vida saudável, vou falar para vocês sobre a Omnia Nutrição Avançada, que é a minha clínica que é 100% online. Nós atendemos pessoas do mundo inteiro, uma clínica focada em pessoas reais, tá? A gente não atende atletas. No máximo a gente vai atender os atletas amadores. Por quê? Porque são pessoas que não vivem do esporte, são pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam cuidar da casa, pessoas que precisam estudar e que têm o esporte como algo a mais na sua vida. Então a gente precisa considerar tudo isso e que essa pessoa performe em todos os setores da vida, tá? São centenas de pessoas já atendidas pelo método Omnia. Vou deixar o link aqui da secretária que vai explicar para você como funciona na descrição, tá? Resultados rápidos e saudáveis para as pessoas reais. Um ponto bastante importante, então, vamos voltar aqui a respeito do nosso café da manhã pré-competição. A gente já sabe que carboidratos são essenciais. Por quê? Porque eles reabastecem o glicogênio hepático, que é esgotado durante a noite. Existe a estratégia da gente fazer um carb loading, que é consumir carboidratos ao longo da semana, para estocar glicogênio, né, carboidrato, na nossa musculatura, para ter o efeito positivo ali durante a competição. Entretanto, o nosso glicogênio hepático a gente não consegue estocar grandes quantidades. Fica ali numa média de 300, 500, 600 gramas de glicogênio estocado no fígado. E ao longo da noite, ao longo do período que você está dormindo, você começa a ter uma depleção. O jejum aumenta essa depleção do glicogênio porque a gente utiliza a glicose como energia que vem, né, essa quebra da glicose vem do nosso fígado. Então, a ideia da gente fazer o consumo de um café da manhã, além de pensar em elevar a glicemia, é também fazer uma recarga de glicogênio hepático, pensando principalmente no início da corrida, pensando principalmente na manutenção da glicose que vai lá para o seu cérebro, para que te mantenha mais ativo, com uma cognição muito boa e que você consiga ter um desempenho não somente muscular. Porque o glicogênio muscular, ele tá lá, cara, ele tá tranquilo, tá? Nós temos o glicogênio muscular que está armazenado, você não treinou à noite, ele está armazenado. Você vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Entretanto, o hepático, ele está depletado. E aí tem pessoas que necessitam fazer essa reposição ou tem pessoas que preferem fazer o início da corrida em jejum. São pessoas mais adaptadas ao jejum, tá certo? O consumo do carboidrato recomendado fica de 1 grama a 4 gramas
por quilo de peso 1 a 4 horas antes da prova. Então acordou, tá? Você acordou 5 horas da manhã para você competir, para correr às 7, por exemplo, você pode fazer ali um consumo de 2 gramas de carboidrato antes de você, 2 horas antes da competição. Mas tudo isso, pessoal, depende da sua digestão, tá? Tudo isso depende da sua digestão, como eu vou falar ali para vocês. Então, ó, primeira coisa, ajustar sono e alimentação, ajustar o horário do café da manhã conforme a sua tolerância pessoal. Tem gente que come tapioca com ovo e queijo e depois de 40 minutos já consegue ir correr. Tem pessoas que precisam de 2 horas e meia até fazer uma boa digestão desse alimento, então ela precisa comer antes, ela precisa comer 2 horas antes da prova ali, tá? E aí quem sente desconforto, comer 3 a 4 horas antes da prova pode ser a melhor estratégia justamente por conta disso. E aí entra a grande questão, tá? Se tolera bem, pode deixar para mais próximo da prova. Se você tolera bem os carboidratos, se você consegue beber bem os carboidratos ali líquidos e não passa mal, se você come uma tapioca e não passa mal, pode deixar para 1 hora antes da prova, pode fazer um consumo de carboidrato em gel 10 minutos, 15 minutos antes da prova, logo imediatamente antes de começar a prova, não tem problema. Já as pessoas que têm dificuldades de digestão, elas precisam ter alternativas e ajustar o horário que você vai acordar para comer. Eu não recomendo você acordar mais cedo só para poder comer. Eu prefiro, nesses casos, que a pessoa utilize especificamente carboidratos em pó ou em líquido ali, né? Então você coloca, por exemplo, 30, 40, 50 gramas de maltodextrina, pode juntar alguns aminoácidos essenciais, faz uma batida e vai bebendo aos poucos para você ter essas 50 gramas de carboidrato, essas 70 gramas de carboidrato, fazendo isso 1 hora e meia, 2 antes da prova, do que ter que acordar 4 horas da manhã para poder comer e fazer esse reestoque de glicogênio hepático, porque as chances são que você vai se sentir ainda mais cansado no início da prova. Faz dessa forma. Um ponto importante é, se você está consumindo carboidratos líquidos apenas, você não está tomando café da manhã, só está tomando carboidrato líquido, seja gel, seja em pó, batido com água, é muito importante que, tá? Eu vou até fazer um outro vídeo falando especificamente disso. É muito importante que 5 minutos antes de você competir, de dar a largada em si, você tome mais um gel de carboidrato para aumentar a tua glicemia novamente. Porque imagina lá, você tomou o carboidrato 1 hora e meia antes da prova. Você teve o teu pico de insulina, a glicemia subiu, agora a insulina subiu e a insulina começa a colocar esse carboidrato, essa glicose para dentro das células. Então você acaba tendo uma leve hipoglicemia rebote. Não quer dizer que você vai desmaiar nem nada, mas, né, pode ser que você comece a sua corrida mais letárgico, menos motivado, tá? Porque a tua glicemia tá baixa. Então, nesse caso, antes mesmo de você dar largada, 5, 10 minutos ali, toma mais um pouquinho de gel de carboidrato, de algum carboidrato, para elevar essa glicemia e você começar a correr já com a glicemia alta. Porque se você começa a correr com a glicemia mais baixa, exige um tempo maior de adaptação do início da corrida ou do esporte que você esteja praticando. Por exemplo, 10, 15, 20 minutos, aqueles 3 primeiros quilômetros, eles começam a ser um pouco mais complicados, porque é necessário fazer um processo de glicogenólise, de quebra de glicogênio, glicose, para você utilizar. Se você toma o carboidrato e ele já está na sua corrente sanguínea, a gente já tem essa elevação de glicemia e um outro ponto positivo é que a gente começa a poupar o glicogênio muscular. Então, o glicogênio muscular, ele acaba sendo utilizado para você na corrida. Então, a gente começa a poupar esse glicogênio muscular e começa a poupar também o glicogênio hepático, mantendo as suas funções. Então, por isso que eu gosto de fazer dessa forma. Um outro ponto, evita alimentos ricos em fibras. Não é o dia de você comer aveia, não é o dia, até que não tem tanta fibra na aveia, mas não é o dia de você comer algo que possa te causar empachamento, não é o dia de você fazer pudim de chia pela manhã,
não é o dia de você se encher de frutas com mais bagaço, né? Comer muita laranja, coisas nesse sentido, porque vão atrasar a tua digestão. E nesse momento a gente não está pensando em controle glicêmico, a gente está pensando em absorção mais rápida de carboidratos, tá? Aqui, ó, o que a gente começa a perceber? Essa é uma imagem que foi adaptada do Asker Dukendrup, que é um dos maiores nutricionistas, né, um dos maiores cientistas de endurance do mundo, e aqui ele fala café da manhã antes da competição, o tamanho da refeição. 4 gramas de carboidrato por quilo, né, se você tem 4 horas até a competição. Então, digamos que a tua competição é meio-dia e você vai comer às 8 da manhã, você pode colocar 4 gramas de carboidrato por quilo, porque isso vai melhorar. Ou então você pode fracionar essas 4 gramas em 2 vezes de 2 gramas por quilo no café da manhã, e aí também você faz às 10 horas da manhã, não tem problema. Agora, se você não consegue, pô, a minha competição é 6 horas da manhã, o máximo que eu vou conseguir fazer é acordar 5 horas da manhã, aí sim você vai tomar só 1 grama de carboidrato por quilo. Aí você toma esse 1 grama de carboidrato por quilo, avalia se você consegue comer alguma coisa do tipo uma tapioca, né, só a tapioca ali, sem muita gordura para não atrapalhar a digestão, ou então se você prefere tomar um carboidrato líquido, como uma maltodextrina, uma dextrose, tá? Uma palatinose poderia ser utilizado, um oximase, que tem uma absorção um pouquinho mais lenta, mas não te prejudica durante a realização do exercício. Isso aqui é bastante importante. Primeiro, baixe as fibras, tá? Baixe as fibras. O segundo, problemas intestinais são comuns naturalmente pela ansiedade, pelo nervosismo. Se você começa a tomar muito carboidrato antes, tá? Por isso é que eu coloco 1 grama por quilo. Se você começa a comer muito, se você começa a comer fibra e gordura, isso vai piorar. Refeição nas últimas 2, 3 horas. Então, se faz uma refeição realmente umas 3 horas antes, tá? De competir, caso seja possível, caso você não precise levantar tão cedo, 2 a 3 horas, e uma suplementação logo antes de você correr, 1 hora, meia hora ali. E as opções aqui seriam torradas, mingau, esse aqui mingau de arroz, tá? Preferencialmente. Cereal, arroz, panquecas, biscoitos de milho, barra de cereal, banana, tudo aquilo que tenha uma digestão mais facilitada. O ponto importante, não vai tentar isso no dia da competição, pelo amor de Deus. Faz só aquilo que você já vem fazendo ao longo da semana. Lincoln, eu não como nada no dia, porque eu acordo e vou correr 8 horas, não tenho esse tempo. Então, por uma semana, você vai testar essa nova refeição, a refeição que você vai utilizar no dia da competição. Não tenta testar nada novo. Você precisa treinar o teu intestino, o teu estômago e também o teu sono, nesse caso, tá certo? Então faz dessa forma. Tenha muito bem esclarecido o horário que vai acordar, tenta acordar todos os dias da semana nesse horário para se adaptar. Já tenha planejado o que você vai comer e as quantidades que você vai comer. Eu sempre sugiro, mantenha o alimento que você consome no dia a dia. Se você vai fazer uma prova até 21 quilômetros, porque eu tenho atletas que correm até 21 quilômetros em jejum, leva o teu gel de carboidrato para usar ao longo da prova. Mas com 15, 20 minutos de corrida, já começa a utilizar os géis de carboidrato, para você ir repondo esses carboidratos e ir poupando o teu glicogênio muscular. Isso que vai permitir mais longevidade na hora de você fazer a tua prova ali. Isso seria o ponto crucial. Então, trazendo aqui para a ideia, primeira coisa, não experimentar nada novo. Testa o café da manhã. Por uma semana você vai fazendo dessa forma. Se você come aveia, pega por uma semana para comer tapioca, ou mingau de arroz, ou mingau de maisena, por exemplo. Prefira descansar do que acordar muito cedo. Não compensa acordar 3 horas da manhã para poder comer e aí competir 4 horas da manhã. É muito legal fazer um carregamento de carboidrato, que é o próximo vídeo dessa série que eu vou fazer. Como fazer o carregamento adequado de carboidrato para não ter a necessidade de fazer um gigante de um café da manhã no dia da competição. Faça carb loading nos dias anteriores, não faça janta pesada, distribua os carboidratos. Não faz aquele padrão que o povo está acostumado a comer um pratão de macarrão antes de dormir, porque isso vai prejudicar o teu sono. Não tem tempo hábil de você fazer um reestoque de glicogênio em 5, 6, 7 horas.
você precisa de alguns dias, em alguns casos, para fazer o reestoque adequado de glicogênio, 2, 3 dias para você fazer um bom reestoque. Carboidrato de rápida absorção 1 hora antes ou imediatamente antes de começar a competição. Se competir em jejum, planeje o horário que vai tomar os primeiros carbos, né? Eu sempre dou a recomendação ali de 20, 25, 30 minutos após o início da corrida. Tenha isso em mente. Quando a gente fala de 1 grama de carboidrato por quilo, se você tem 70 quilos, isso não quer dizer que são 70 gramas de tapioca. A tapioca, em 100 gramas, tem 55 gramas de carboidrato. Então, você vai precisar de mais ou menos 120, 120 e poucas gramas de tapioca para bater os 70 gramas de carboidrato. Ou então, você utiliza a própria dextrose, ou a maltodextrina, que em 1 grama tem 1 grama de carboidrato. São coisas diferentes, isso é importante você saber. Mas isso aqui é um direcionamento que, fazendo dessa forma, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Primeiro de tudo, retomando aqui o tempo que você vai comer e como que é a tua digestão. Não inventa moda e come só aquilo que você está adaptado. Se você não está adaptado a comer coisas sem fibras, opte por durante uma semana experimentar uma coisa diferente. Fazer os carb loading nos dias anteriores. E utilização de carboidratos de rápida absorção, que para o dia a dia não é uma coisa interessante pensando em saúde metabólica, mas quando se fala em esportes é muito bem-vindo, tá bom? Essas seriam as indicações e a gente se vê numa próxima.